Se você comprou ou pretende comprar uma Canon R100, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o menu dessa câmera e como eu configuro ela para os meus trabalhos. Então, se liga no vídeo aí, não perde nada porque esse vídeo está muito legal. Pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Alisson, se você não me conhece, eu sou um fotógrafo iniciante, ali um pouco mais intermediário. E aqui nesse canal eu compartilho com você tudo que tem dado certo para mim. Tá? Para dessa forma vocês crescerem junto comigo e a gente trilhar essa caminhada juntos e poder crescer e um ajudar o outro. Beleza? Então já se inscreve no canal, deixa o like nos vídeos, maratona os vídeos aí, comenta o que vocês querem que eu traga, tá? Pra gente continuar dando seguimento aos nossos crescimentos, beleza? Vamos pro vídeo de hoje. Bom galera, estamos aqui então com a nossa queridinha Canon R100. Eu vou iniciar aqui falando para vocês dos botões dela, né? Então aqui a gente tem o botão de disparador. A gente tem o dial onde a gente controla as configurações, né? De ISO, abertura e velocidade do obturador. A gente tem o botão REC, onde a gente clica e ele começa a gravar, independente do modo que você esteja. E aqui a gente tem o dial de seleção de modo. Então a gente tem esses modos aqui, né? Modo manual, modo gravação, AV, TV, P, que são os modos mais utilizados aí. Esses modos aqui tem esse azinho e tal, esses aqui já são próprios dela, tá? Vamos ligar ela aqui. A gente tem a chavinha on-off. A gente tá com uma 50mm aqui, porque eu não tenho mais a lente que vem no kit. Bom, vamos lá, estamos com ela ligada aqui. Os modos vocês já devem conhecer, né? A gente tem o modo manual, onde a gente controla toda a imagem. Então a gente controla a velocidade do obturador, a gente controla a abertura do diafragma e o ISO, tá? Eu utilizo esse modo, é o modo que eu mais utilizo, e eu sempre utilizo o ISO automático, tá? Então a gente tem o ISO aqui, eu deixo ele no alto para que ele fique automático, para eu não ter que ficar regulando o ISO conforme eu saio de um ambiente externo para um ambiente interno. O ISO dela funciona muito bem, tá? Vocês estão vendo aqui que vai mudando a 4000, aqui conforme eu mudo a cena ele vai mudar, ele está no alto aqui, mas sei lá, 3200, 2000, tá vendo? Ele fica automático para mim, para manter a imagem sempre com um padrão de cor. Bom, os modos, né? AV, você controla só a abertura da lente, do diafragma, né? O modo TV, você controla a velocidade do obturador só. O modo P, você controla o balanço de branco e o ISO, tá? Nesses modos você controla apenas um. Aí que nem os outros modos que eu falei que é só dela. Foca aqui. Então esse A mais aqui é uma cena inteligente, onde ele captura as configurações adequadas. Tem esse híbrido automático, que ele cria uns videozinhos antes das fotos serem tiradas. Aí a gente tem essa cena especial, onde você seleciona o que você vai estar capturando. Se é uma paisagem, uma pessoa, um objeto. E a gente tem os filtros, né, onde você tira fotos com filtros. Então, branco e preto, sépia, né, você escolhe o filtro que você quer tirar a foto aí. E o modo de gravação, onde você vai fazer a gravação e você seleciona tudo que você quer manual. Tá? Esse é o dial de seleção. Bom, aqui na parte da frente dela a gente tem esses botões, tá? O de lupinha, onde você, quando tira uma foto, você pode apertar ele para ver, né? Dá zoom. Tem esse outro botãozinho que é para grade, então se tiver mais uma foto aqui, ó, a gente consegue ver as duas. Quanto mais fotos a gente consegue visualizar, o de lupa também. Aqui no modo de disparo, esse botão está configurado para ver qual tipo de foco eu estou utilizando, tá? Então aqui no caso eu uso o de rastreamento de rosto, mas ele tem o de ponto, o de ponto maior, né, e o de zona. Ele está configurado para isso, mas você pode configurar ele para colocar o que você quiser controlar, tá? Aqui a gente tem o botão de info, então aparece essas opções, essas configurações aqui na tela. Se você apertar, elas somem. Se você apertar de novo, ele dá as outras informações de como que está configurada a câmera. Eu deixei só esses três para aparecer, mas tem como você configurar. E aqui nesses outros botões a gente tem o flash. Ele está constando como ligado, mas é no pop-up, né? A gente consegue desligar ou ligar o flash aqui rapidamente. A gente tem o balanço de branco aqui, né?
um atalho para o balanço de branco. Então se eu clicar para cima, eu consigo navegar aqui entre as aberturas aqui no modo manual. O ISO, então aqui no ISO está no modo automático, que é o modo que eu sempre tiro, né, as fotos, a não ser quando eu estou usando flash ou estou fotografando à noite. Aqui embaixo é o modo de disparo, então captura de one shot ou modo contínuo ou temporizador, né? Eu sempre deixo em disparo contínuo, eu sempre prefiro. Aqui embaixo a gente consegue ver a galeria e aqui a gente vai entrar no menuzinho dela, que é onde a gente vai começar o nosso vídeo. Bom, pessoal, então aqui a gente está no menu dela e a gente tem 5 menus. Tá? A gente tem a configuração de captura, configuração de reprodução, configuração sem fio, função e nível de exibição. Eu vou mostrar para vocês as mais importantes, tá? Não vou ficar entrando em detalhes, assim, o que cada uma realmente faz, tá bom? Porque tem coisas aqui que também a gente não é necessário mexer. Então, aqui nas configurações de captura, a gente, no número 1, a gente tem tudo em questão a configuração de foto, né? Então, qualidade da imagem. Então, eu quero arquivos em JPEG e arquivos em RAW, né? Eu sempre utilizo esse segundo JPEG aqui, que não é o JPEG máximo, é um antes do máximo, né? Então ele já diminui, por exemplo aqui, ó, se eu tirar uma foto de 24 megapixels, né? Ele vai estar nessa resolução aqui, com esse cartão de 64 GB, eu vou tirar 6.152 fotos. No que eu utilizo, eu tiro mais de 10.000 fotos, tá? E a qualidade continua sendo a mesma, praticamente, é quase imperceptível. Então, eu sempre utilizo JPEG, no antes do máximo. O RAW, só se realmente eu precisar, tá? Eu não costumo tirar foto em RAW, não. A taxa de proporção de foto, aqui é o tamanho da foto, né? Sempre 3:2, que é o nível da exibição. O controle de branco, né? Eu deixo sempre em 0. Isso aqui é para quando você estiver tirando foto escuro, né? Onde você estiver num ambiente mais escuro, você joga para esse lado ou você joga para o mais claro, se estiver muito claro onde você estiver. Eu não utilizo, eu sempre deixo em 0, tá? É o controle de branco. Configuração de sensibilidade do ISO, né? Eu deixo o ISO no automático, mas eu configuro para que ele fique até 6.400 no máximo. Ele vai até 12.800, só que como 12.800 ele dá um pouquinho de serrilhado, eu limito ele a 6.400. Então, quando o ISO estiver automático, ele não vai passar de 6.400. Então, isso aqui é importante. Optimizador de iluminação, isso aqui eu não utilizo, mas seria para ele tentar identificar a luminosidade da cena e fazer automático, né, para que fique bom. Prioridade de tom de destaque eu também não utilizo, mas ele coloca, né, ele até ensina aqui, ó, ele mostra a gradação em destaque para evitar que o assunto claro estoure, mas eu deixo em off, não utilizo. Se a gente ir pro número 2 aqui, a gente tem o controle do flash, o modo de medição, né, que eu sempre deixo nessa medição matricial, balanço de branco, aqui você vai colocar sombra, nublado e tal, eu sempre deixo no automático, para ele priorizar o ambiente. Balanço de branco personalizado, caso você tenha uma foto e queira mexer. Isso aqui é corrigir o tom da cor bebê definido e tal, mas isso aqui a gente também não utiliza. Espaço de cor a gente sempre deixa sRGB, que é o mais utilizado. A gente tem o Adobe também, mas o mais utilizado é o sRGB. No menu 3 aqui a gente tem o estilo da foto, eu sempre deixo no automático, mas aqui você tem as pré-definições, então se você está tirando foto de um retrato, de uma paisagem, se você quer alta nitidez, ele já mexe nas configurações da câmera para que fique da maneira que você quer, tá? Sem você ter que ficar configurando, eu deixo no automático. Correção de desvio da lente, tá? As lentes elas têm umas vinhetas, tá? Todas as lentes têm, que é a distorção. E a câmera, né, o software da câmera faz a correção dessa vinheta, né? E então eu sempre deixo ligado no on para que ele faça, né, para que a imagem não fique com vinheta. Correção de distorção eu deixo em off também. Tem gente que gosta de deixar tudo desligado para ver como que a lente realmente se comporta. Eu prefiro deixar ela tudo ligadinho para a imagem ficar legal. E otimizador de lente digital. Eu não fico mexendo nessa correção de desvio de lente, tá, pessoal?
Estou mostrando para vocês mais ou menos o que elas fazem, mas eu não utilizo. Redução de ruído de longa exposição também não utilizo, deixo em off. Mas quando você vai tirar uma imagem num tripé, quando você tirar foto no céu, por exemplo, que fica o tempo de exposição maior do que 1 segundo, ele faz uma redução de ruído se isso aqui estiver ligado, tá? Como eu não utilizo esse tipo de fotografia, eu deixo em off. Redução de ruído alto, sensibilidade de ISO. Então aqui vocês podem colocar, ele reduz o ISO da imagem, ele reduz o ruído da imagem quando o ISO está elevado. Então eu deixo no padrão, mas vocês podem aumentar, né? A imagem ela fica um pouquinho mais lavada, mas ele tira. A própria câmera com o software dela ela tira um pouquinho mais do ruído da imagem quando o ISO está alto. Mas eu não gosto de mexer nisso, eu mexo depois no software de edição no Lightroom, tá? Então eu deixo em padrão mesmo. Tem pessoas que deixam até desativado, para que ela não corrija o ruído. Dado de exclusão de poeira, isso aqui é junto com o software, né, para você tirar a poeira, né? Sei lá como são vocês. Aqui a gente vai usar o nosso modo de foco, tá? Então eu sempre utilizo o Servo AF. O One Shot, para vocês entenderem, vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Ó, eu cravei o foco. Se eu levar para frente com o foco cravado, o foco não anda. Ele cravou naquela zona e ele não vai andar comigo, certo? Ele vai ficar cravado naquela zona. O modo servo, né, o iServo que tem, quando você crava o foco e se você se movimentar, o foco vai acompanhando, tá vendo? A gente está com uma 50mm, né, então, mas deu para você entender. Eu ando com a câmera e o foco ele vai permanecendo no assunto. Então esse é o que eu mais utilizo, que principalmente quando a pessoa vem correndo, pessoas em movimento. O One Shot é mais ideal quando a pessoa está posando, mas mesmo assim eu utilizo o servo, tá? O método do autofoco, né? Eu utilizo o rastreamento de rosto. Ele tem o foco pontual, que você tem um pontinho ali no meio que você crava o foco e beleza. Mas eu utilizo o foco de detecção de rosto. Então ele rastreia o rosto, rastreia o olho e ele crava o foco na pessoa, né? Isso é muito bom. Inclusive aqui detecção de olhos está ativado. E o autofoco contínuo, tá? Então eu seguro o botão para focar e ele fica focando até eu disparar a imagem. E o modo de foco, o AF, que é o autofoco, ou manual foco para a gente regular o foco aqui na lente, tá? Eu sempre deixo em alto, mas isso aí vai do que você for fazer. O quinto menu aqui é configuração de destaque, disparo de feixe de luz. Isso aqui eu não utilizo, tá? Mas, por exemplo, isso aqui é no modo manual, né? Quando você está com foco manual, vou até deixar ativado aqui para eu te mostrar. Então, quando você tiver com o modo manual de foco, você vai girando aqui o anel de foco da lente e ele vai fazer um risco em volta do que está focado, tá? No meu caso é a cor vermelha. Aqui não sei se está dando para vocês verem, ó. Mas ó, ele faz uns riscos vermelhos aqui onde está focado, tá? Então ele contornou aqui o que está escrito. Então é para isso que serve aquela opção, tá? Então se ele destaca o que está focado ou não. Eu não utilizo foco manual, então eu deixo desativado, tá? Aqui a gente tem disparo de feixe do autofoco. Então essa luzinha aqui, ó, vamos mostrar aqui. Essa luzinha ela acende para ajudar a focar, e lente com um anel de foco eletrônico. Mas essas coisas eu não utilizo. O quinto menu é o modo de disparo, esse eu utilizo. Então qual que é o modo de disparo que eu utilizo é o contínuo. Estabilização de imagem em vídeo, né? Eu deixo ativado para que ele corrija no software, que ele estabilize o vídeo por software, né? Tempo de medição, duração de revisão não vejo. Esse simulação de exposição é o brilho da tela. Então quando eu configuro aqui, eu abro o ISO demais ou diminuo, a tela fica escura conforme vai ficar a foto. Se eu deixar desativado, eu posso subir o ISO no máximo aqui, numa imagem clara, que ele vai manter a imagem aqui normal. Eu só vou ver que ela está estourada depois de tirar a foto, tá? Então eu deixo essa simulação de exposição ativada para que isso não aconteça. Menu 7 é a informação, display. Então a informação da tela. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha deixado 3 só ativada, que era essa daqui, a limpa
e é com o essencial aqui que eu preciso, mas vocês têm essas outras telas aqui para ativar, caso vocês queiram. Eu deixei só a 1, a 4 e a 5 ativa, porque eu não utilizo as outras. Quando você olha aqui no... acho que não dá pra ver. Quando vocês olham aqui no Viewfinder, né, qual que é a tela que aparece lá dentro também, mesma coisa. A exibição vertical no visor, eu deixo ativado, né, que é para você, quando fizer assim, ele entender que a foto tá na vertical. Grade, exibição da grade, né, 3x3. Então isso aqui eu deixo que aquelas linhas, né, guias, que aparecem aqui na imagem, essas linhas guias, eu gosto de utilizar, ajuda na composição, então eu deixo ela... onde a gente estava? Aqui. Então eu deixo ela ligada, né, 3x3. O histograma também deixo ligado, mas eu não utilizo, para quem utiliza. Formato de exibição do visor, então a gente tem com tipo um cropzinho ou sem crop. E o desempenho aqui desse visor, né, eu deixo ele para FPS, mas a gente pode colocar para ficar mais fluido, né. Ou a gente tem economia de energia, que ele diminui o FPS aqui do visor para durar mais a bateria, mas isso aqui não faz diferença não. E aqui no oitavo, configuração, a gente tem sobre vídeo. Quando a gente aperta o botão REC, que ele inicia uma gravação automática, ele vai iniciar a gravação com essas configurações pré-estabelecidas aqui, tá? Então, qualidade do vídeo, eu sempre deixo em Full HD 60, mas ele tem... deixa eu ver aqui. Eu sempre deixo em 60, o 4K ele funciona só no modo de vídeo mesmo. Então aqui quando você grava, clica o botão para gravar, ele não inicia em 4K. Mas tem os outros modos, configuração de imagem para iniciar. Eu deixo em Full HD 60. O gravação de som eu deixo para que ele grave, sim, né, pelo microfone. Sensibilidade de ISO, é a mesma coisa da imagem, né? Então eu deixo ele até o ISO máximo, aqui eu não limito. O tipo do foco, né? Eu deixo o servo, que é aquele foco que anda e para, né, para vídeo. O obturador lento, esse aqui eu não utilizo, para ser sincero, mas ele registra automaticamente filmes mais claros quando está escuro, né, é como se gravasse 2 vezes. E função do botão de disparo para vídeo, aqui eu consigo colocar o que eu quero que ele faça quando eu apertar no botão de clique, né, de disparo, quando eu estiver gravando. E aí eu deixo aqui para que ele faça a medição do foco, né? Assim como na foto mesmo. E esse aqui foi então o menu de captura. A gente tem o menu de reprodução, onde a gente consegue proteger imagens, né? Eu confesso para vocês que eu não utilizo nada disso aqui. Apagar a imagem, girar foto, mudar a informação de vídeo, classificação, né? Impressão, ajuda criativa. Isso aqui fica mais para forma de reprodução mesmo aqui no visor e depois da foto, né? Que é a saída de HDMI. Essas coisas eu não utilizo, tá? Então eu nem vou falar para vocês muito sobre isso aqui. A gente tem a configuração de sem fio, então conexão Wi-Fi ou Bluetooth. Eu sempre deixo ligado na R100 porque a bateria dela dura muito. O nome dela, configuração de GPS e restaurar as configurações, né? Configuração de função. Então aqui já é coisa relacionada ao cartão. A gente pode selecionar uma pasta, criar uma pasta dentro do cartão, formatar, né, como que o arquivo vai ser numerado, o giro automático, isso eu deixo ativado. E aí também tem no vídeo para adicionar essas informações de giro. Data e hora, idioma, né, o bip, economia de energia, brilho da tela, resolução de HDMI e funções personalizadas, né, o software, firmware, essas coisas da câmera. E o último aqui é pra gente colocar se a gente quer aqueles modos guias, né, que ajuda a gente lá no começo e tal. Eu deixo tudo ativado, nunca desativei isso. E isso é para foto, né? Quando a gente muda aqui em cima para vídeo e aperta no menu, aquelas configurações de captura elas vão ser voltadas para vídeo, tá vendo que mudou? Então aí a gente consegue configurar só no vídeo. Modo de captura do vídeo, que está manual, qualidade do vídeo, aí aqui a gente tem 4K.
até HD 120 fps também para fazer slow motion, gravação de som, exposição, tudo aquilo que tem na fotografia tem aqui no vídeo, tá? Quando a gente está com o dial selecionado no vídeo, tudo que tem na fotografia, então exposição, né? A configuração de sensibilidade do ISO, iluminação, balanço de branco, estilo da foto, correção de desvio da lente, método do foco, né? Aqui está em manual foco que eu deixei, enfim, temporizador de vídeo, é a mesma coisa que tem na foto, tem para o vídeo aqui. Então, estabilização da imagem, se vai estar ativado ou não. E informações aqui da HDMI. Pessoal, esse foi o vídeo então. Espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha falado de maneira clara. Confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade para falar termos técnicos, né? Entrar em muito parte técnica da câmera. Mas em resumo, né, a R100 ela tem um menu muito simples, um menu fácil de mexer. E tem coisas que a gente não utiliza, por isso que eu dei uma passada por cima ali para vocês. E eu foquei um pouco mais nas coisas que eu utilizo, tá? Então, de maneira geral, eu sempre utilizo o ISO no automático, a não ser que eu estiver tirando foto com flash, ou foto à noite, aí eu controlo o ISO para não ficar muito serrilhado. Eu sempre utilizo a abertura do diafragma sempre em f2.8, mesmo a lente sendo 1.8 eu deixo em 2.8 porque eu acho que fica uma nitidez e um desfoque mais legal. Eu utilizo também a velocidade do obturador sempre acima de 1/300, a não ser que realmente esteja muito escuro, aí eu deixo ali 1/100 para mais, né? Foco eu sempre deixo no servo, né, no iServo, para ele ficar acompanhando o foco, né? E o modo disparo eu sempre deixo o modo disparo contínuo. A maioria das vezes eu fotografo esporte ou pessoa em movimento, então prefiro deixar o disparo contínuo, né? Você segura o dedo ali, ele vai tirando foto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, eu vou tentar trazer aqui o que tá funcionando pra mim e o que vocês estão pedindo nos comentários. Então deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Pra fortalecer. Segue a gente nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo. E até a próxima. Valeu! Fui.